Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. Hoje vamos analisar as principais crises financeiras do Brasil e do mundo. Ao longo da história, o mundo enfrentou diversos desafios que mudaram o curso da humanidade. Da Grande Depressão de 1929 à crise financeira de 2008, vamos voltar no tempo e entender as consequências e as lições que ainda impactam os dias de hoje. Em 1929, o mundo testemunhou a maior crise econômica do século XX. Tudo começou com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York em outubro daquele ano, um evento que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Facuri, eu queria uma contextualização da crise de 29, seus efeitos nos Estados Unidos, impacto global também. Ótimo trazer isso à luz, né, dos dias atuais. Antes de falar do evento da crise de 29, a gente tem que recapitular o que levou, né, o que foi o potencializador daquele momento. Né? Você tinha no século XIX, a maioria quase que o grosso do período do século XIX foi o desenvolvimento do sistema bancário moderno, né, que se desenvolveu muito no final do século XVIII e no século XIX inteiro. Mas naquele momento o sistema bancário operava, todos os bancos operavam eles mesmos a emissão de moeda. Toda a moeda tinha lastro físico, lastro em ouro. Então os bancos que tinham cofre, quer dizer, eles tinham reserva de ouro, eles podiam então emitir uma nota dizendo, ó, quem tiver essa nota tem direito a vir aqui no cofre e resgatar tantas gramas de ouro. Então essas notas, que eram as notas de dólar, os bancos cada banco tinha a sua emissão, né? Os bancos com mais credibilidade, todo mundo confiava que naquele cofre teria o ouro que lastreava aquela nota. Então o Citibank tinha o seu ouro, o JP Morgan tinha o seu ouro, o Chase Manhattan tinha o seu ouro, o seu dólar lastreado em ouro. E o sistema funcionava muito bem, mas não era monopolizado. Em 1913, 1914, os banqueiros globais se uniram e resolveram propor para o governo americano que monopolizasse a emissão de moeda para não ficar livre. Né? Os libertários até hoje defendem que não deveria ter monopólio de emissão de moeda, ou seja, o Banco Central não deveria existir para monopolizar a emissão de moeda. Eles defendem que seja livre igual o capitalismo clássico de liberalismo. Né? Moeda é um produto como qualquer outro, o mercado tem que ser livre para... Quem tem credibilidade pode emitir uma nota que tem valor de troca. Então, em 1913, em 1914 foi aprovada uma lei nos Estados Unidos, o Federal Reserve Act, a mando dos bancos, e o monopólio, quer dizer, passou a ser proibido os bancos emitirem moeda, e aquilo foi monopolizado para uma emissão para um consórcio de bancos, que nós conhecemos como Federal Reserve, que nos Estados Unidos não é público, é um consórcio de bancos privados que tem o charter, que tem a permissão, né, do Congresso americano, do governo americano, para monopolizar, para emitir a moeda circulante, o dólar, e ao mesmo tempo essa lei proibia os bancos de emitirem eles mesmos o dólar. Então é assim que o sistema monetário desenvolveu a partir da década do século XX, monopolizou-se a emissão, com isso você passou a ter uma entidade super poderosa, que era o Fed, e com isso, ao mesmo tempo em que você teve um período da economia, pós-Primeira Guerra Mundial, de muito desenvolvimento. Durante os anos de 1920, a economia dos Estados Unidos experimentou um período de crescimento explosivo, alimentado pela especulação desenfreada e crédito fácil. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial como potência mundial produtora, né? O consumo mundial ainda ficou nas mãos dos europeus, quer dizer, o consumo do mundo era na Europa. Porém, todos os países da Europa consumiam mais do que produziam, a maioria deles, né? A não ser a Alemanha, que também teve um período de crise, né? Mas a maioria dos países passou a importar dos Estados Unidos, que passou a ser mais ou menos o que a China é hoje. A China não é o principal exportador do mundo, os Estados Unidos é o principal consumidor. Naquela época, a Europa, como um todo, era o principal consumidor e os Estados Unidos era o principal exportador. Então, por conta do fluxo comercial, o superávit comercial americano, os Estados Unidos passou a ter surplus, passou a ter superávit. Isso significava acumular reservas. Igual a China acumula reservas hoje, que são depositadas em treasuries, né, em dívida em dólar, naquela época a moeda tinha lastro em ouro. Então, o país que acumulasse reservas tinha seus cofres cheios de ouro. Então, os Estados Unidos passou a ter acúmulo de reservas, acúmulo de ouro nos seus cofres, por conta do superávit com a Europa,
aquilo passou a ser, então, o país passou a ser um país credor, e aquilo fomentou o crédito na década de 20, tanto para a Europa, que eles emprestavam, como também internamente nos Estados Unidos, e aí você teve dinheiro abundante para todas as inovações da década de 20. O que foram essas inovações? Transporte aéreo, radiocomunicação, tudo que era novidade na década de 20, equivalente ao que a internet foi para nós na década de 90, ou que a inteligência artificial é hoje, quer dizer, então todos, na década de 90 a internet foi um boom. Então naquela época o dinheiro entrou com muita quantidade de recurso e crédito para as inovações, que são, na maioria, ótimas ideias que perduram até hoje, mas aquilo exagerou a tal ponto de você produzir o que a gente viu em 1929, né, a correção de um exagero. A quebra da Bolsa de Valores foi apenas o começo. O impacto se espalhou rapidamente pelo sistema bancário e pela economia global. Milhares de bancos faliram, milhões de pessoas perderam suas economias e o desemprego disparou. Então, nesse período, você teve um espiral deflacionária, era realmente uma crise deflacionária, uma depressão, onde as dívidas pararam de ser pagas, né? Muitas moratórias, muita quebradeira, o desemprego nos Estados Unidos passou de 30%, 30% a 35%, aquelas fotos que você vê de filas, né, de pessoas para conseguir seu voucher de comida. E o presidente na época do crash era um republicano, o Herbert Hoover, né, e ele não tocou, né, por filosofia os republicanos eram mais liberais no sentido econômico, então, tanto que a Bolsa fez fundo, ainda faltavam 8 meses para acabar o governo do Hoover, mas toda a depressão, o efeito psicológico nas pessoas é de culpar sempre o presidente que está no poder. Nos Estados Unidos, o New Deal do presidente Franklin Roosevelt foi uma tentativa de combater a crise com programas de obras públicas e reformas econômicas. E aí eles elegeram o democrata. Na eleição de novembro de 32 foi eleito o Franklin Roosevelt, que tomou posse em 33. A Bolsa já tinha saído do fundo. O fundo dela foi em 32, em julho. Mas ainda continuava assim, ainda num nível muito baixo, a economia ainda em depressão. Mas o Roosevelt tomou posse e trouxe, né, para a política econômica aquilo que ele aprendeu com o guru dele de economia, que era o John Keynes. O John Keynes, todo mundo sabe, todo mundo que estuda economia sabe que ele era o pai daquela tese, né, de que o Estado tem que ser um agente na economia, né, e gasto público ele é impulsionador, né, uma tese que nós que somos em economia, a gente é clássico, liberal, eu prezo muito a escola austríaca, por exemplo, eu não consigo ouvir isso sem me dar dor de barriga. E o Roosevelt, então, começou a fazer pacotes econômicos, o PAC da época, né, que chamou-se New Deal, né, que ele basicamente colocou gasto público na economia como um todo. Tem história, tem uma das agências que o governo americano criou na época, que era a Tennessee Valley Authority, né, que era uma região dos Estados Unidos que estava muito sofrida com a depressão. Peraí, a estrada já existe, mas quebra e faz outra. Nem precisa, nós vamos quebrar e fazer outra. Só para colocar dinheiro público na economia para reativar. Mas a economia se reativa sozinha, né? Já tinha iniciado a reativação um ano antes, ou 8 meses antes. Em 1933, Roosevelt tomou a decisão de tirar os Estados Unidos do padrão ouro, uma medida que permitiu a desvalorização do dólar. O objetivo era tornar os produtos americanos mais competitivos no mercado internacional e estimular a economia. Naquele momento, você teve uma política expansionista de gasto muito grande. Para financiar essa política expansionista de gasto, ele tinha que desamarrar o sistema monetário, que estava amarrado com lastro em ouro. Então, naquela época, mudou-se a conversão do dólar para o ouro. O dólar tinha lastro em ouro com uma taxa fixa. Então, naquele período, houve uma desvalorização do dólar, controlada pelo Federal Reserve, à medida que eles publicaram que o dólar passaria a valer metade das gramas de ouro que ele valia antes dessa mudança.
Franklin Roosevelt é conhecido por desempenhar um papel crucial na ajuda aos Estados Unidos para sair da Grande Depressão de 1929. Porém, na visão de muitos especialistas, a recuperação econômica do país norte-americano já vinha acontecendo muito antes de Roosevelt entrar. Você dá o crédito ao Roosevelt ao sair da crise da Depressão de 29? Teria saído de qualquer jeito. Porque, de novo, o Estado não produz nada. Não adianta você pegar dinheiro que você cria do nada, porque você tem poder de emitir moeda, e jogar numa atividade... pode dar o efeito ali. Pode dar o efeito naquele momento, que você faz um print no PIB, né? Você faz um gasto naquele mês, naquele trimestre, a contabilidade nacional vai mostrar o PIB subindo ali. Mas você está pegando um empréstimo, você está, ou através de emissão de dívida, ou através de geração de inflação, você está roubando a renda de alguém. Que podia ser melhor investida. Talvez naquele momento ela não seria investida, mas na mão do capitalista, que opera visando o retorno, você teria uma rentabilidade melhor. Isso já é provado, né? Agora, é imediato o efeito. Quando o Estado pega e faz um gasto, o efeito é imediato, porque ele imediatamente, o dinheiro entra naquela região local, ele ativa a economia ali. Mas e o retorno para o médio e longo prazo? Hoje a gente está vendo o que é o excesso de gasto público vai fazer para o futuro, por exemplo, dos países hoje. Agora vamos para os anos 80 no Brasil, onde o país enfrentou uma grave crise da dívida externa que teve profundas consequências econômicas e sociais. O Brasil se viu incapaz de honrar seus compromissos financeiros, levando à moratória da dívida em 1987. A inflação disparou, atingindo níveis hiperinflacionários, e o crescimento econômico estagnou. O governo foi forçado a implementar severas políticas de austeridade e buscar a renegociação da dívida com o Fundo Monetário Internacional. O Brasil viveu, na década de 80, o efeito, a consequência do que o mundo viveu na década de 70. Que na década de 70 foi a nossa década de boom econômico, né? Que foi durante o regime militar. Nós tivemos taxas de crescimento estilo China, naquela época. Crescimento de 2 dígitos. Teve ano que o Brasil cresceu 2 dígitos naquela época. Nós tinha crescimento de 10%, 8%, mas assim, eram taxas equivalentes às taxas de crescimento da China na década de 90 e nos anos 2000. E naquele período, a nossa capacidade produtiva, que não era alta, nós esgotamos a nossa capacidade e ao mesmo tempo, o nosso crescimento dependia muito da importação de petróleo. Quando teve crise no petróleo, teve duas, né? Teve 2 choques do petróleo na década de 70, o Brasil dependia do petróleo para manter essa máquina de desenvolvimento. E aí nós fizemos muita dívida. Ao depender do petróleo como motor, você precisava da energia que ele gerava, a gente não era autossuficiente nem em petróleo, nem em energia, a gente teve um crescimento muito rápido e pouca infraestrutura para dar suporte a esse crescimento. Então isso aumentou nossa dependência no petróleo, nosso endividamento, né, porque eles queriam manter o motor do crescimento rodando, né, aquele pessoal da época do Geisel, na época principalmente o governo Geisel, que a gente já tinha tido uma crise do petróleo, o governo continuou expandindo, né, os investimentos que eram muito investimento público também na época. E aí, você se depender do petróleo, tentar manter o crescimento à custa de dívida, quando chegou na década de 80, a gente estava estrangulado com a dívida. Por que veio o estrangulamento? Porque na década de 80, a inflação ficou, no começo da década de 80, ficou insuportável para os americanos também. E a taxa de juros nos Estados Unidos, o presidente do Fed na época era o Paul Volcker, ele, quando assumiu, ele resolveu bater de frente com o próprio mercado mesmo, já estava precificando uma inflação em alta. O Paul Volcker sancionou a expectativa do mercado e subiu os juros, chegou a 16%, 17% em algum período, juros em dólar. Imagina um mundo com juros em dólar de 16%, 17%. Quem estava devendo, quebrou. Essa crise teve impactos profundos na economia brasileira, resultando em desemprego elevado, queda no padrão de vida da população e uma década perdida em termos de crescimento econômico.
A crise só começou a ser mitigada no final dos anos 80 e início dos anos 90, com a implementação de reformas econômicas e a renegociação da dívida externa através do Plano Brady. E o secretário do Tesouro americano, Nicholas Brady, fez um pacote, né, para renegociação das dívidas externas do países da América Latina. E o Brasil entrou nesse pacote. E com essa renegociação, com esse haircut que teve, né, com esse desconto, né, o Brasil passou a voltar a pagar a dívida externa e os papéis passaram a ser renegociados e durante muitos anos o principal papel de dívida brasileira eram chamados de Brady Bonds, na década de 80, 90, até 2000, enquanto esses papéis ainda não tinham sido resgatados, eram muito comuns. Era o C-Bond, era um desses papéis, os Brady Bonds. Era o Par Bond e o C-Bond, eram títulos oriundos da renegociação da dívida feita pelo Nicholas Brady. Então o Brasil teve esse período, foi exatamente por esse motivo. E aí nós tivemos o nosso problema inflacionário 10 anos depois do deles. O nosso pico de inflação foi final da década de 80. A crise financeira de 2008 foi uma crise global que teve início nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou para o resto do mundo. Ela foi desencadeada pelo colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos e a falência de grandes instituições financeiras. O que aconteceu? Na crise de 2008 foi um efeito do crédito barato, como eu estava te dizendo antes. Na década de 90, você teve um boom da internet, né? Igual na década de 20 teve aquelas boas ideias, né? Da aviação comercial, da comunicação por rádio. Na década de 90 você teve o nascimento de uma tecnologia de integração mundial de redes, né? de computadores, e aquilo gerou muito investimento, juro, ao mesmo tempo que você tinha abundância de crédito também. Foi na década de 90 que eles praticamente aboliram o depósito compulsório, que é o que limitava os bancos a emitir crédito. Aí você teve a crise, aquele estouro de bolha daquele momento, né, das empresas de tecnologia, e a economia, eles viam naquele momento um risco de depressão. Né, e aí o que faz? Vamos fazer emissão monetária, vamos baixar o juro. Como é que você aumenta o crédito? Baixa o juro e vamos deixar o sistema dar crédito. E aí a principal modalidade de crédito que aumentou depois de 2001 foi o crédito imobiliário. E começou-se uma onda de emprestar dinheiro para hipotecas. E primeiro para as melhores, de qualidade, só que aí você entope de dinheiro quem tem qualidade boa de crédito, aí você começa a descer no seu critério, começa a emprestar dinheiro para gente que não tem condição de tomar aquele crédito. Ou o cara que pega dinheiro para comprar uma casa, para depois revender. Então tinha gente com baixa renda, mas que pegava crédito para comprar casa e especular e vender depois e comprar outra. Então isso aconteceu durante os anos 2000, depois do crash do Nasdaq. Eu estava lá, eu trabalhava na Citibank, depois na Merrill Lynch e no final na Lehman Brothers. Então todos esses bancos tinham essas carteiras. E o Bernanke, que era o presidente do Fed, o chairman do Fed em 2005, chegou a dar uma entrevista dizendo, foi perguntado, mas olha, você não está preocupado com os bancos que têm muitas carteiras de hipotecas, e muita gente tem carteira hipotecária e está sendo tratado como AAA? Ele falou, não, isso daí, para estar problema, a gente tem que imaginar uma queda nationwide, uma queda nacional generalizada de preço de imóveis. Isso nunca aconteceu. O Bernanke foi na TV e disse, eu me lembro de ter assistido essa entrevista, para você ter um problema com isso, você tem que imaginar um cenário impossível. Porque nunca teve uma queda de valor de imóveis em todas as unidades da Federação Americana. Você tem queda aqui, ali, é pontual, mas nunca teve uma queda em tudo. Então essa possibilidade não existe. Pois o que aconteceu alguns meses, alguns anos depois? Teve uma queda em tudo. Os bancos assumiram enormes prejuízos, quem tinha na carteira, e é por isso que me ligava toda semana o tesoureiro global da Merrill Lynch, me perguntando se eu podia liquidar a minha carteira, que era de títulos públicos brasileiros, que tinha muito mais qualidade que aqueles lixos de hipoteca que eles tinham lá. E toda semana eu tinha que simular para ele que eu conseguia desfazer a minha carteira e poder remeter o dinheiro de volta, porque eles tinham esse medo, já sabiam que as carteiras hipotecárias teriam problema. Isso em 2007 já. Então a crise de 2008, para mim, não foi surpresa, porque eu vi o aperto. O aperto monetário não começou pelo Fed, começou dentro dos bancos, à medida que as carteiras foram sendo reavaliadas para baixo, silenciosamente.
Como é que eu sei? Não aparecia no balanço do banco, mas aparecia no telefonema que o cara me fazia para pedir simulação para mim. Eu fiquei desconfiado. Para que o cara quer que eu desfaça a minha carteira? Ela não está dando prejuízo, ela tem a marcação a mercado, ela tem um preço transparente, né? O que não tinha preço transparente? Aquelas carteiras hipotecárias que eles já sabiam que não valia aquilo. Essa crise levou a maior regulamentação do setor financeiro e reformas para aumentar a transparência e a resiliência das instituições financeiras, visando prevenir futuras crises semelhantes. Como que a crise chegou no Brasil? Como que afetou o Brasil? Afetou o Brasil porque o dinheiro parou de circular no mundo, né? Você teve um tombo, né, nas transações financeiras e comerciais do mundo todo, e o Brasil se viu, aquela crise afetou ativos financeiros do mundo todo. O Brasil teve um squeeze de crédito, né? Mesmo com o Fed baixando o juro, ninguém emprestava para ninguém. Então o Brasil, a atividade econômica parou aqui, né, em 2008. A bolsa tomou um tombo, tudo foi foi global. Hoje vimos como as crises financeiras do passado podem nos ensinar valiosas lições para garantir um futuro mais seguro e estável para o Brasil. Entender os erros e acertos de momentos históricos é fundamental para evitar que a história se repita, promovendo uma economia mais forte, resiliente e justa. Com políticas responsáveis e uma visão de longo prazo, podemos então transformar os desafios em oportunidades de crescimento. E agora, para concluir, o que a gente pode aprender com todas essas crises? Primeira coisa que eu aprendo é que o ser humano não muda, né? E nós estamos de novo com o mesmo problema e estamos com mais crédito ainda do que daquele período anterior à crise de 2008. O crédito aumentou, o déficit aumentou, o mercado está em ebulição igual estava em 99, igual estava em 1928, igual estava em 2007. Então, em ebulição, o sentimento é de que tudo está para trás, só que você continua, como você tem uma dívida maior, bem maior do que era antes, e nós estamos pela primeira vez em 25 anos, de novo com a taxa de juros em 5%. A última vez que eu vi taxa de 5% foi em 1999. Depois ela caiu, agora ela voltou para o nível de 1999, só que com o mundo muito mais endividado do que naquela época. Então, a carga de serviço de dívida hoje, ela está em recorde histórico, em todas as medidas que você fizer. Então, a gente tem crescimento bem mais baixo do que o tamanho do dinheiro que eles puseram. Para tudo de dinheiro que eles puseram na economia, através de desvalorização e emissão monetária, era para o mundo estar crescendo 15%. E não está. E nessa taxa de crescimento, e com esse serviço de dívida, nós vamos ter problema em breve. Eu acho que uma crise de crédito de proporções globais, igual ou pior que a de 29, para os próximos 5 anos, é o que eu enxergo. E as pessoas não aprenderam nada, só vão aprender, só o prejuízo ensina. Então, quando você tem governos e bancos centrais trabalhando desta forma para minimizar prejuízo, o grosso do prejuízo foi coberto com emissão monetária, com crédito. Eles paper over the problem, como a gente fala em inglês. Imprime dinheiro e resolve o problema. Sem lastro. Sem lastro. Então os prejuízos que eram para ter acontecido não aconteceram, foram cobertos por crédito novo ou por déficit, e aí o sujeito continua agindo da mesma forma. Por quê? Porque o capitalismo funciona quando um dos elementos do capitalismo é o prejuízo. O prejuízo ensina o cara, não, esse negócio não é bom mais, dá prejuízo, vou fazer outra coisa. Agora, você teve péssimos negócios, como hipoteca imobiliária, como várias empresas que quebraram nesse período, só que quando você empresta dinheiro barato, você coloca um manto de cobertura em cima daquilo, e o sujeito acha que está num bom negócio e não está. É o dinheiro barato que faz aquele negócio ser rentável. A atividade em si não é. Quando o juro sobe, como está agora, já está em 5, vai aparecer o nível da água baixa e você consegue ver o que é bom e o que não é. E aí você está sujeito a uma nova crise. E essa foi a visão do economista Otávio Facuri sobre as principais crises do Brasil e do mundo. A gente se vê no próximo programa com outro convidado, uma nova visão. Até lá!